Fala meus queridos, aqui quem fala é André Aro e nesse vídeo eu quero trazer para vocês, agora que nós tivemos o ETF de Bitcoin aprovado, o que você como investidor, investidora do mercado cripto deve ficar de olho, principalmente toda semana nesses dados, são muito importantes para a gente entender como que o mercado pode se comportar. Então fique ligado, fica até o final que eu vou mostrar alguns indicadores, algumas coisas bem interessantes para você acompanhar como investidor e investidora do mercado. Então roda a vinheta e bora entender isso daí. E antes de mais nada, para quem já acompanha meu canal, muito do que eu vou falar aqui, eu já falo semanalmente nas nossas lives de análise semanal, toda segunda-feira às 8h45 da manhã. Então se você ainda não é inscrito, tá chegando agora, já aproveita e se inscreva no canal. Toda segunda-feira eu trago parte do que a gente vai ver aqui já nessa live, então de forma resumida, já trazendo a informação para vocês. Então aproveite, se inscreva e no final, se curtir esse vídeo, deixa aquele like, isso ajuda muito o canal a crescer, para que esse vídeo chegue cada vez mais e mais pessoas. Então bora mostrar aqui os indicadores, o que eu estou de olho, pessoal, e eu vejo pouca gente falando sobre isso. Algumas pessoas já falam, alguns canais muito específicos, mas falando de forma aberta, gratuita, vejo pouca gente comentando. Então, bora começar. E a primeira, mais simples, porém muito importante identificar de olho, são dados do CME Group, da projeção ou não aí do corte da taxa de juros. Vamos ficar de olho, então bora colocar a tela aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. E aqui está o site do CME Group. Para quem não sabe, Bolsa de Chicago, aqui a gente consegue ver as apostas aí dos investidores, o que o mercado está falando. Então na próxima reunião do FOMC, FOMC, dos membros do Fed, será no dia 31 de janeiro. Então nesse momento eu estou gravando o vídeo, a próxima reunião 31 de janeiro. Ah, André, mas estou vendo esse vídeo, já passou 2 meses, não tem problema, pessoal. Sempre entre nesse site, vocês vão ver aqui a data da próxima reunião. E na próxima reunião, nesse momento, a gente consegue ver a expectativa dos investidores. Então, arredondando 95%, o Fed deverá manter a taxa de juros, será mantida a taxa atual, ou seja, não teremos cortes na taxa de juros em janeiro, de acordo com as previsões dos investidores, as expectativas dos investidores. Então isso aqui é importante para a gente monitorar o que o mercado está precificando. Já para março, 20 de março, já anota na agenda, isso aqui vai ser aquela super quarta importantíssima. A gente tem um cenário um pouco diferente. A gente já vê que 70% acredita que o Fed vai cortar um pouco, pelo menos as taxas de juros, já no mês de março, ou seja, no dia 20 de março o Fed deve aí com seus membros cortar. Então o mercado começa o que? A precificar nos ativos isso daqui, esse corte na taxa de juros. E a gente vê que seriam praticamente 73% contra 27%, arredondando os números, que acreditam que não vai cortar. Então o mercado está precificando isso. Só que a gente tem que ficar de olho o quê? Nos dados da inflação, dados do mercado de trabalho e tudo mais. Então, de acordo com os indicadores econômicos, como diz Mr. Jerome Powell, eles vão tomar as decisões. Então, se o mercado de trabalho desaquecer, se a inflação estiver controlada, isso vai mais de acordo com esse corte em março. Agora, se os dados estiverem ruins, a inflação descontrolada, ainda muito grande, pode ser que o Fed tenha que adiar o corte. E com isso a gente pode ver quedas no mercado. Então acompanhar o que o mercado está precificando é algo muito importante com relação ao corte da taxa de juros. Esse deve ser um dos catalisadores, não só para o mercado cripto, mas para todo o mercado de renda variável. Porque quando o Fed corta os juros, o que acontece? A renda fixa fica menos atrativa e a renda variável começa a atrair aí a atenção dos investidores, já que eles falam, peraí, meu dinheiro vai ficar parado aqui, não vai render nada, já me protegi. Se o Fed está cortando, igual o Brasil, o governo aqui, o Banco Central brasileiro está cortando a taxa de juros. Isso pode estimular a economia, entre outras coisas, inclusive trazer mais inflação. Porém, voltando ao ponto mais importante, é que os investidores procuram outros mercados, já que o dinheiro não vai render tanto quanto estava rendendo. Então, acompanhar esse indicador é algo muito importante que vai fazer parte do seu dia a dia. E agora trazendo o segundo indicador, esse aqui eu trago, pessoal, esse aqui eu vou falar que é o ouro aqui, uma das coisas mais importantes para vocês analisarem no nosso vídeo. O que que é? Estou no blog aqui da CoinShares, para quem não entra, conheça, pessoal, conheça. E temos esse cara aqui, James Butterfield, um cara que acompanha semanalmente o fluxo de entrada de dinheiro no mercado cripto. E eu vou pegar esse último relatório, de quando eu estou gravando o vídeo, foi o último, do dia 15 de janeiro, que foi algo muito importante, já que a gente teve o ETF aprovado na
última semana, aqui de quando eu estou gravando e de quando está saindo esse vídeo, por isso que eu tentei trazer algo bem próximo da data do vídeo, para a gente ter uma informação aí mais próxima do que você deve olhar. E nesse, vamos falar assim, documento aqui, ele trouxe, olha isso pessoal, presta atenção, nós tivemos uma entrada com essa semana que nós tivemos a aprovação de ETF, 2 dias de negociação, uma entrada de 1,18 bilhão de dólares, 1,18 bilhão, ou seja pessoal, uma entrada muito maior do que a gente viu aí no último ano inteiro. Não foi um recorde, tá? Não foi o recorde de entrada no mercado cripto, porém é um número muito expressivo. E esse fluxo financeiro, essa entrada de dinheiro é algo que a gente tem que monitorar, porque os ETFs de Bitcoin podem atrair muita entrada de capital no mercado cripto, e com isso o preço dos ativos, a entrada de dinheiro pode realmente fazer com que o mercado suba. Então isso aqui é algo para ficar de olho. Claro que essas empresas podem comprar, que a gente chama de via OTC, podem comprar direto dos mineradores, não necessariamente eles vão para as corretoras comprar o Bitcoin que eu, você ou qualquer outra pessoa, porque eu não estou vendendo meus Bitcoins, mas exatamente isso, eles podem ir em corretoras, podem ir direto nos mineradores, mas o ponto é, está entrando dinheiro no mercado cripto, pessoal, mais de 1 bilhão de dólares entrou na última semana, isso é extremamente expressivo, inclusive vou trazer alguns dados aqui para vocês, e a gente pode ver de quem realmente tirou dinheiro na semana passada. A gente pode ver a Grayscale retirando aí uma retirada de dinheiro do mercado cripto, outras colocando dinheiro. Então a gente pode olhar quem está investindo, e o que eu gosto de mostrar aqui também nesse vídeo é aonde, em qual ativo, quais ativos estão entrando dinheiro. Então monitore isso aqui, porque com base no que eu vou falar aqui, a gente já vai para o próximo tema, que é algo muito importante que eu tenho falado semanalmente já desde aí do ano passado, que a gente está monitorando alguns ativos baseados em Bitcoin. Então a gente pode ver que sim, na semana passada nós vimos um fluxo de entrada de dinheiro bem expressivo no Bitcoin, é claro, pelo ETF de Bitcoin, mas a gente consegue ver que o Ethereum também chama a atenção. O Ethereum entrou aí, teve uma entrada de 25,7 milhões de dólares. Então a gente pode ver que o Ethereum teve uma injeção de dinheiro. E por que é importante ficar de olho nisso aqui? Nós temos aqui Short Bitcoin, Litecoin que é meio morta, mas sempre ficar de olho, afinal de contas tem muita gente com posição. Ripple também não gosto muito do projeto, mas é algo para ficar de olho. Então com a entrada de dinheiro você pode ter oportunidade de hold, de trade, depende do que você gosta ou não do seu estudo daquele ativo. Lembrando que aqui eu não estou para fazer recomendação de investimento, a ideia é só fazer um estudo aí, trazer informação do que vocês têm que ficar de olho no mercado. Então quando você olha que o Bitcoin teve uma entrada muito grande de dinheiro e que o Ethereum também teve, isso aqui me chama atenção, pessoal, para a gente entender onde olhar, aonde está entrando dinheiro e quais ativos. E quando a gente fala aqui de Ethereum, por exemplo, a gente fala muito do ecossistema. Inclusive, temos um vídeo aqui no nosso canal que saiu na última semana falando dos ativos que eu estava de olho aí, tirando o Bitcoin para a gente investir pensando. Então, muito do que eu já estou falando aqui, já falei no último vídeo, então sempre acompanhe esses vídeos que eu estou postando toda semana, toda terça e quinta-feira aqui no canal, que é muito importante para você entender onde você pode investir. Então, além do Bitcoin, nós vemos aqui que o Ethereum está chamando a atenção e tem dinheiro entrando nele. E aqui, pessoal, eu vou colocar no gráfico para vocês que eu já estou trazendo nas últimas semanas, que é falando do Ethereum. Já que a gente viu que está entrando dinheiro aqui, bora entender isso aqui no gráfico. E para quem já acompanha o canal, já sabe que eu estou falando dessa zona de compra que o Ethereum está barato. O Ethereum está barato, principalmente diante do Bitcoin. E o que a gente pode ter visto aqui? Que desde esse fundo que ele fez aí, cotado em Bitcoin, bem desvalorizado, ele chegou a se valorizar aí 27% na semana passada. Então, como foi? O Bitcoin teve efetivamente seu ETF aprovado, depois de brigas, aí, idas e vindas, aprova e não aprova, é verdade, é mentira, aprovou. O que a gente viu? O Bitcoin fez um movimento rápido de alta e depois com uma correção. Só que as altcoins, incluindo o Ethereum, chamaram atenção. E o Ethereum se valorizou aí 25, 27% diante do Bitcoin. Ou seja, o pessoal falou, beleza, aprovou, próximo. E quando a gente vê a entrada de dinheiro aí, até pegando nos últimos
ciclos de mercado, a gente viu primeiro a entrada de dinheiro no Bitcoin, depois a entrada no Ethereum, que é a segunda maior cripto que nós temos, e depois isso daí vai para as altcoins. Inclusive eu tenho falado nas semanas aí como está esse fluxo de dinheiro, mas é importante entender que o Bitcoin fez uma correção logo depois aí, voltando, mas ainda vamos falar em consolidação, depois de uma subida da aprovação do ETF, e o Ethereum vem chamando a atenção, veio se valorizando. Então todo o ecossistema do Ethereum é algo de chamar a atenção, e fique de olho então naquele vídeo que eu comentei, onde eu falo sobre o ecossistema do Ethereum, quem já está de olho há muito e muito tempo, que pode ser a próxima bola da vez. E até falando sobre isso, trazendo informação, duas coisas sobre o Ethereum. Uma, teremos atualizações que redes de teste em janeiro, fevereiro e março para abril, a atualização da rede. Então vou trazer isso no próximo vídeo para vocês, falar um pouco mais dessa atualização da rede do Ethereum, para vocês entenderem o que é. Mas outra coisa importante é a gente acompanhar os ETFs de Ethereum. Então isso aqui nós temos algumas datas para a gente acompanhar. Tivemos agora a aprovação do ETF de Bitcoin. Acredito que essa data final da SEC para o mês de maio dos primeiros, que é o da VanEck, ARK21 Shares, seria uma data interessante da gente acompanhar. Então fique de olho para o mês de maio, pessoal. Fique de olho para o mês de maio, que isso pode atrair a atenção dos investidores. A gente pode ver o Ethereum se valorizando muito antes do seu ETF. Nesse momento, o Ethereum está por volta, sei lá, $2.500. Quando eu estou gravando esse vídeo, então eu vejo que o Ethereum pode sair aí para 3.000, 3.500 antes mesmo da aprovação. E depois disso a gente pode ver o dinheiro migrando, não só do Bitcoin para o Ethereum, mas do Ethereum para as altcoins. Então entendeu quais serão as criptos que podem se beneficiar do ETF de Ethereum, do seu ecossistema e tudo mais. Então fique de olho nisso. Também vejo outro vídeo, como comentei, já de outras narrativas, mas entender, primeiro, corte de taxa de juros, entender sobre a entrada de fluxo de dinheiro no mercado cripto, sobre o ETF de Ethereum e outros que podem surgir. Então pode ser que amanhã falem do ETF de Link, pode ser que no outro dia falem de um ETF de outra cripto. Então fique de olho nisso, essas narrativas, que pode ser onde você vai fazer dinheiro de verdade esse ano e nos próximos anos aí no mercado cripto. Esse vídeo mais curto, porém mais efetivo, mais direto ao ponto, eu espero que vocês tenham curtido e eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, o que você está de olho no mercado. Eu estou de olho, como eu já falei, na narrativa de Ethereum, comentei as outras coisas também aqui em outros vídeos, mas eu quero saber que você está de olho e se faz sentido, se já acompanha esses indicadores. Então fica a dica para vocês, tamo junto, pessoal, e aproveite que momentos como esse, não queira adivinhar se o mercado vai subir ou se vai cair. Fique de olho nas informações, está entrando dinheiro, pessoal, pode ser que no curto prazo o mercado corrija com alguma realização de lucro, mas isso para o médio e longo prazo tende a se valorizar muito e muito. Então cuidado com a alavancagem, vamos pela sombra, tamo junto, grande abraço e até mais.